Senhor, mais uma vez poder chegar até a tua casa, Pai, entoar louvores de exaltação ao teu santo nome, Senhor, poder declarar, Pai, que estamos vivos aqui, Senhor, porque, Senhor, deu seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por nós, Pai, e temos a vida eterna em Ti, Senhor, e temos a convicção, Pai, que um dia estaremos no céu, junto a Ti, ó Pai, junto com os nossos irmãos em Cristo, louvando a Ti, ó Pai, pela eternidade, Senhor. E que isso possa alegrar os nossos corações, ó Pai, quando nos lembramos dessa promessa, Senhor. Esteja com esse estudo, ó Pai, que será entregue hoje. O Santo Espírito, ó Pai, vem falar aos nossos corações, Senhor. Possa, Senhor, tocar cada um, Pai, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Glória e peço em nosso Filho Jesus. Amém. Amém. Porque assim, coloca na NVT, deixa aqui na tela, João 21, versículo 22, perdão. João 21, 22. Meu pai falou do que te importa, e é exatamente disso que a gente vai falar nessa noite. É exatamente isso que a gente vai falar nessa noite, desse versículo. Por que esse versículo? Eu confesso aos irmãos que eu gosto muito desse versículo. Toda vez que eu leio ele, eu lembro do Chaves. Tem nada a ver com o versículo nem com a mensagem, mas eu lembro. O Chaves fala, que te importa? Come torta. Mas não tem nada a ver. Mas a gente vai falar justamente desse versículo que Jesus, ele está, mais uma vez, nós vamos ver isso essa noite, exortando Pedro a respeito da sua atitude. E o versículo diz assim, como está aí atrás, né? Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que me importa? Quando você siga-me. E isso me faz pensar muito na questão da resposta de Deus para as nossas vidas e nossas orações. Muitas vezes nós oramos a Deus pedindo certas coisas e a gente aprende desde criancinha que Deus sempre tem 3 respostas: sim, não, espere. Bom, eu creio que Deus tem mais uma resposta: o que te importa? Muitas vezes a gente sempre procura perguntar a Deus por que isso acontece ou para que isso acontece. Muitas vezes a resposta de Deus é o que te importa, mas daqui a pouco nós vamos chegar lá na resposta de Jesus para Pedro. Primeiro, vamos ver quem era Pedro, né? Pedro, ele era discípulo de Jesus Cristo, todo mundo sabe, e Pedro, ele conversa com Jesus nesse capítulo, e nós vamos desde o começo desse capítulo, lá desde o versículo 1, nós vemos que Pedro, ele percebeu que era Jesus que estava ali na praia. A primeira coisa que ele fez, já saiu correndo para ir de encontro com o seu mestre, né? Foi de encontro com o seu amigo. Pedro, ele queria, no capítulo 21 ele fala, né, que foi Jesus apareceu ainda mais 3 vezes para os discípulos, e Pedro queria aproveitar cada minuto que ele tinha ainda com Jesus Cristo, né? Ele queria gozar da presença do seu amigo aqui na terra ainda, do seu mestre. E nós vemos, quando Pedro tem todo esse anseio de ir falar com Jesus, que isso mostra que Pedro ele era um discípulo muito impulsivo, né? Não só nesse capítulo, mas nós vamos ver em outros capítulos e em outras passagens que Pedro, ele era um discípulo muito impulsivo. E não sei quantos aqui conhecem a questão de temperamentos, o sanguíneo, o colérico, o melancólico e assim vai por diante. E se você pegar para ver, Pedro, ele era exatamente um sanguíneo. Ele era o mais impulsivo entre todos os discípulos de Jesus. E a gente pode ver isso lá em Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 37, que ele vai falar a respeito de como, vai mostrar para a gente como que Pedro era, né? Marcos 8, 27, diz assim:
Jesus e seus discípulos deixaram a Galiléia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. Mas Jesus os advertiu. Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. Mas Jesus os advertiu de que falassem a ninguém a seu respeito. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus virou, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Nós já percebemos aqui que Pedro ele é realmente impossível. O que vinha na cabeça dele, ele vinha e falava. Por mais que ele tivesse boas intenções, boas intenções para com Jesus, queria proteger ali Jesus, seu amigo, mas ele não entendia que isso, o que Jesus está falando, é o que realmente iria acontecer. Tanto é que Jesus exorta Pedro de novo aqui mais uma vez, né? Afaste-se de mim, Satanás. Então essa vontade de Pedro sempre falar aquilo que vem à cabeça, sempre dizer ali as coisas tentando ajudar, mas falando de um modo diferente, isso mostra como Pedro era impossível. Quando Pedro se coloca na frente de Jesus para se coloca na frente de Jesus e por falar que é o Filho de Deus, né? Repreende Jesus por falar que é o Filho de Deus. Mateus 14, 27 a 36 também tem mais uma experiência de Pedro falando, agindo de modo impossível. Mateus 14, 27 a 36 vai dizer assim. Mateus 14, 27 a 36. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Então Pedro ali, no meio da tempestade, foi um dos primeiros discípulos a falar assim: se é o Senhor mesmo, manda eu ir. Então vem. Quando Pedro foi, ficou com medo e começou a afundar. E Jesus mais uma vez vai ali, né? E chama a atenção de Pedro: como é pequena a sua fé? Por que você duvidou se eu falei que era eu? Você duvidou disso. Então Pedro sempre ali agindo de modo impossível. Quando lá em João 18, 10 e 11, quando Pedro puxou a sua espada para proteger Jesus Cristo, também é outra passagem que mostra para a gente como que realmente era Pedro, né? João 18, o versículo 10 e o 11 fala que então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro: guarde sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que meu pai me deu? Ou seja, Pedro mais uma vez agiu impulsivamente e o Senhor Jesus mais uma vez exortou Pedro, falou: calma, não é assim. E então nós já começamos a traçar ali um modo que Pedro agia, né? Vemos por esse versículo, né, que Pedro era o servo que a gente chama que era sem filtro. Ele não filtrava as ações que ele ia tomar, simplesmente ia
impulsivamente. E o Senhor Jesus ali moldando o caráter de Pedro, né? Ele não pensava muito antes de agir ou falar. E isso demonstrava, entre muitas coisas, a paixão que ele tinha por Jesus. E isso o moldou para que fosse o servo que lá na frente fosse o defensor ferrenho e apaixonado do Evangelho. Podemos dizer que Pedro tinha, né, o temperamento sanguíneo, impulsivo, falante, desinibido. E por essas razões é que vemos Jesus chamando mais a atenção de Pedro do que dos demais discípulos. E justamente por isso, em João 21, quando Pedro já vê que é Jesus na praia, ele já coloca a sua túnica, sai correndo para ver Jesus, porque ele quer, ele nem pensou se estava muito fundo, se estava muito raso, o que poderia acontecer, simplesmente foi. E também fala que Simão, no versículo 11 fala, né? Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Quer dizer, quando Pedro fez isso, né? Quando Jesus disse para ele, né? Jesus ainda fala, tragam alguns peixes que vocês acabaram de pegar. E Pedro já foi direto, pegou a rede toda e levou para Jesus. Então Pedro tinha esse caráter, né? Tinha esse modo de agir, esse modo de pensar muito impulsivo, de fazer as coisas ali sem pensar. E agora sim, chegamos no versículo 22 de João 21, onde podemos dizer que Jesus dá em Pedro um último puxão de orelha, um último sermão para Pedro, antes de não aparecerem mais para eles, né? O versículo 22 ele fala ali o que te importa, né? Pedro pergunta a respeito de João, ele quer saber o que vai acontecer de João. Ele viu que o Senhor Jesus vinha falando para ele a respeito de como ele iria morrer e tal, e João vinha logo atrás, só observando. Pedro olha para trás e João fala: Senhor, e o que vai acontecer com João? O Senhor Jesus fala: o que te importa? Você não precisa saber o que vai acontecer com ele. E Jesus continua dizendo: quanto a você, siga-me. Essa não é somente uma resposta para Pedro, mas muitas vezes é uma resposta para nós mesmos, né? Pedro, ele demonstra no capítulo 21, a partir do verso 15, a sua alegria. Já falei disso, né? De ver Jesus sair correndo, pegar as redes, né? Para poder ver Jesus, desejando estar ali perto do seu mestre, do seu amigo, né? E Pedro já vem com essa pergunta impulsiva para Jesus, né? Senhor, e quanto a João, né? O que vai acontecer ali com ele? A resposta de Jesus, muitas vezes, nós podemos chamar de uma resposta curta e grossa. O que te importa? Senhor, quanto a este, Jesus responde: o que te importa, né? E se fosse possível, talvez complementar um pouquinho a resposta de Jesus, talvez com Jó, capítulo 38 e capítulo 39, que nós lemos hoje de manhã, e o Senhor Deus está falando a respeito de tudo aquilo que Ele fez, perguntando a Jó. E hoje de manhã o pastor falou a respeito: mas será que Deus estava sendo sarcástico? Será que Deus está... Não sabemos. A mesma coisa na resposta de Jesus para Pedro. Sabemos que o Senhor estava sendo grosso com Pedro, mas se nós pudéssemos complementar a resposta do Senhor Jesus, né? O que te importa? Complementando, ficaria assim: o que te importa? Por acaso sabe quando as cabras ou as corças dão à luz? Jó capítulo 39, versículo 1. Por acaso podes fazer
fazer raios aparecerem nos céus e dizer onde vão cair, Jó capítulo 38, versículo 35. Você é capaz de controlar as estrelas, Jó 38, 31. E talvez na resposta ainda, ali para Pedro, poder complementar com Provérbios 3, 5, que diz: confie no Senhor. E essa é talvez fosse uma resposta ali para Pedro, um pouco mais abrangente apenas com o que te importa. Mas o Senhor Jesus, ele relembra a Pedro que o que ele quer de Pedro e de nós é a continuação da resposta no versículo 22. Quanto a ti, segue-me. Pedro ficou como muitas vezes nós mesmos ficamos, mais preocupados com a vida dos outros do que com nós mesmos. Pedro ficou, por muitas vezes, nós mesmos ficando mais preocupados com a vida do outro do que podem fazer ou falar, que querem agir com as... do que podem fazer ou falar, que queremos agir com as nossas próprias mãos e forças. Mas a única coisa que Jesus pede a Pedro e pede a nós também é que sigamos Ele. Muitas falhas no serviço a Deus ocorrem pelo fato de o discípulo, nós crentes, estarmos mais preocupados com o outro em vez com o próprio Cristo. Você por acaso viu o que o fulano disse sobre tal pessoa ou falou sobre tal assunto? Nossa resposta deveria ser a mesma que Jesus deu a Pedro: o que me importa? Mas esse o que me importa, ou o que te importa, não significa apenas virar as costas ou virar de lado e ir embora e deixar lá o problema, as coisas. Lembra-se, o versículo continua no versículo 22: siga-me, segue-me. E o que é seguir a Cristo? O que significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo é cumprir a palavra de Deus, é buscar a Deus em nossas vidas. Se fizer algo, ou se fizerem algo para nós, se falarmos algo para alguém, se falarem algo de nós, é deixar eu seguir a Jesus, ver na sua palavra o que Ele diz para fazer a respeito, deixar eu orar a Deus sobre um assunto XPTO, não importa o que for, para que Ele me conduza nas minhas ações. Deixar eu realmente seguir a Jesus. E do resto, aí sim, o que me importa. Se eu realmente estou passando por um problema, estou passando por alguma coisa, e eu já entreguei a Jesus, já orei a Deus, já busquei na palavra de Deus como agir de acordo com aquele assunto, o que fazer sobre aquele assunto, e entreguei na mão de Deus, então realmente eu preciso descansar em Deus e saber que Ele vai agir de acordo com a vontade dEle. E aí sim, fazer o que Jesus manda para Pedro aqui. O que te importa? Siga-me. Deixe esse assunto para trás. Deixe isso que aconteceu para trás. E faça o que eu digo na minha palavra, na palavra de Deus. Siga-me. Procure. Busque na minha palavra a orientação sobre esse assunto. E Deus, tenho certeza que Deus vai trazer alívio. E trabalhe para Deus. O siga-me também significa trabalhar para Deus. Deixar as coisas de lado e trabalhar para Deus. Fazer a vontade de Deus. É aquilo que o Senhor Jesus nos manda quando Ele está na transfiguração. Que Ele diz... Caramba, me fugiu. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho.
na grande comissão, perdão, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é o siga, né? E do resto, é o que Jesus falou para Pedro, o que te importa? Se entreguei a Deus os meus fardos, os meus problemas, minhas dúvidas, o que irá acontecer com o outro não deveria fazer nenhuma diferença para mim, pois entreguei a Deus o mesmo Deus de Jó, que Deus fala para Jó, onde você estava quando eu criei o mundo, quando eu medi todo o universo, quando eu criei as estrelas. Esse mesmo Deus de Jó, que fez tudo. Com certeza o nosso problema para Ele não é nem um pingo de impossibilidade no oceano de poder de Deus. Não significa nada. Então muitas vezes nós, como crentes, esquecemos da palavra de Deus e queremos agir pelas nossas próprias mãos, queremos fazer a nossa própria justiça. Mas a Bíblia fala, a justiça é de Deus, pertence a Deus. Então, a resposta de Jesus para Pedro, né? Quando Pedro pergunta, enquanto a ele, o que te importa? Não te importa nada. Ele é eu que vou cuidar da vida dele. E isso cabe a mim, não cabe a você. Tem, às vezes, na nossa vida cristã, muitas vezes, nós sempre perguntamos para Deus em momentos de dificuldade, em momentos de indelicadeza, Senhor, mas por que, Senhor? Por que o Senhor deixou acontecer tal coisa? E se já entregamos a Deus, o nosso pensamento, a resposta tem que ser para a gente, o que te importa? Não importa, você já entregou para mim. Você não precisa mais se importar com esse assunto. Siga-me. Deixe esse assunto de lado e siga-me. Faça aquilo que eu ordeno na tua palavra. Lembre-se, no Provérbios 3, 5 e 6, lembre-se desse versículo. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então, se nós confiamos a Deus os nossos problemas e as nossas angústias, dificuldades, Deus, Ele vai mostrar para nós o caminho certo. Quando Deus mostra para nós o caminho certo, deixemos Deus agir da maneira que lhe provém. Não precisamos ficar insistindo para Deus. Mas Senhor, tome esse caminho, mas Senhor, eu preciso fazer tal coisa, mas Senhor, eu tenho que fazer dessa maneira. Não, você já entregou na mão de Deus. Confia no Senhor Jesus e Ele vai fazer o que é da vontade dEle, de acordo com aquilo que Ele realmente quer, de acordo com o que importa para Ele, né? E para nós, somente siga Jesus, siga a palavra de Deus e os mandamentos que Deus deixa para nós, né? Eu acho que o maior mandamento que o crente tem que seguir é o ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus, Ele está voltando, Ele está à porta, está chegando, está quase batendo já na porta já, para abrir. E enquanto nós, muitas vezes, vamos ficar preocupados com coisas que acontecem, não, fiquemos preocupados com vidas que estão sendo levadas para o inferno. Vamos seguir a Jesus, vamos seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Esse é um versículo que, para mim, ele fala muito, porque a resposta de Jesus, esse o que te importa, ela é muito séria, porque se você parar para pensar, quantas vezes nós vamos questionando a Deus, muitas vezes é isso, o que te importa, né? E Jesus ainda reforça isso no versículo 23, no finalzinho do versículo 23. Ele é o que João está relatando, né? Ele ainda reforça isso. Ele apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Não, para nós não nos importa quais são os caminhos que o Senhor
vai traçar em nossa vida? Quais são as atitudes que o Senhor quer que nós tomemos? Não, o Senhor Jesus só quer que nós sigamos Ele. Se precisa ser tomada tal atitude, sigamos ao Senhor Jesus. Como que eu vou saber se tal atitude é certa ou errada? Poxa, pela palavra de Deus. Se nós temos uma vida de devocional, uma vida de leitura da palavra de Deus, se nós buscamos a palavra de Deus dia após dia, se nós oramos a Deus todos os dias da nossa vida, Deus fala conosco. É igual a Zé falou hoje de manhã na escola dominical a respeito da reunião de oração. Quanto mais eu venho na reunião de oração, mais desejo eu tenho de vir nas outras reuniões. Então, quanto mais eu busco a palavra de Deus, mais Deus vai se revelar a mim. Então não adianta nada eu chegar e falar para pegar esse versículo aqui: já entreguei a Deus, então o que me importa? Tá, você entregou a Deus, mas você ouviu a resposta de Deus? Também tem essa parte. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, saber o que Deus quer da nossa vida. Porque não adianta nada eu chegar e falar assim: entreguei a mão de Deus, agora Deus se vira lá e está tudo certo. Não é assim também que funciona. Para entregarmos algo na mão de Deus, nós precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos estar andando com Deus. Não adianta nada. Eu posso, ter uma rua esburacada aqui na frente da igreja. Nossa, não, esse exemplo é ruim. Fala no outro. Não, eu ia dar um exemplo. Não sei se os irmãos vão entender, mas eu posso ter uma rua esburacada aqui na frente da igreja. Se eu ver a rua esburacada e ficar reclamando para mim mesmo, o prefeito não vai fazer nada, a INDEC não vai fazer nada, ninguém vai fazer nada. Mas se eu for lá e abrir um chamado, ou fazer alguma coisa, ou se eu conhecer o prefeito, é muito mais rápida a resposta do prefeito. Então, a resposta de Deus, não adianta nada eu chegar para Deus e levar até Ele algo, sendo que eu não tenho uma vida de devocional, sendo que eu não tenho uma vida de oração, sendo que eu não tenho uma vida de uma vivência com Cristo Jesus na minha vida. Isso não adianta nada. Agora, se eu tenho uma vivência com Cristo Jesus, eu tenho certeza que Cristo Jesus ele vai responder às minhas orações, ele vai me indicar o melhor caminho. Aí sim, entreguei a Cristo e o Senhor Jesus falou como eu devo agir, o que eu tenho que fazer, faço o que está entregue na mão de Deus. E aí sim, o que me importa? Não me importa mais. Já entreguei a Deus. Então deixo Deus agir de acordo com a vontade dele. Deixo Deus fazer aquilo que é melhor para a minha vida. E quando nós entendemos isso, toda essa questão, e passamos por alguma dificuldade, vamos ficar chateados, vamos ficar tristes. Eu fiquei triste pra caramba quando roubaram o catalisador do meu carro, fiquei bravo, mas entreguei na mão de Deus. Falei: Senhor, o Senhor conhece minhas finanças, o Senhor sabe quanto que eu tenho, me dá uma solução. Ele deu uma solução, o carro estava funcionando, parou de fazer barulho, e entreguei na mão de Deus, descansei na mão dele, descansei na palavra, na resposta que Deus me deu. Então, aí sim eu posso falar: não, o que me importa? Esse assunto já morreu, já foi. Agora que esse assunto passou, preciso seguir a Jesus, seguir aquilo que a palavra de Deus diz, fazer aquilo que eu estou neste mundo para fazer. Pedro fala lá na sua carta que nós somos forasteiros nesse mundo, passageiros nesse mundo. E se nós somos passageiros, então nós temos uma missão nesse mundo, nós temos algo para realizar nesse mundo. E o que é realizar esse mundo? O que é que nós devemos realizar nesse mundo? É pregar a palavra de Deus, é chegar e falar aos outros da palavra de Deus. O resto, as bênçãos materiais que nós recebemos, um carro, uma casa, um emprego bom, são consequências de servir a Cristo, são consequências de estar na presença de Deus e servindo a Ele, coisas que Deus nos dá. Mas nós nunca podemos esquecer por que estamos nesse mundo, que é para seguir a Cristo, sermos semelhantes a Cristo naquilo que nós vivemos. Então seria essa reflexão que eu queria trazer para os irmãos nessa noite, a respeito desse versículo. Como eu disse, eu gosto muito dele, não é por conta do chato nem nada do tipo,
Mas é justamente porque o Senhor Jesus, numa resposta curta que Ele deu para Pedro, falando que o que te importa, você siga, serve muito para as nossas vidas. O que me importa tal assunto, se Deus está cuidando dele? Se Deus cuida dele, o que me importa ficar preocupado, ficar ali remoendo, ou ficar ali pensativo? Não me importa nada. Me importa seguir a Cristo, porque o Senhor Jesus, Deus já está tomando conta daquele problema que eu já entreguei a Ele. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, e te agradecemos, ó Pai, porque em Ti podemos entregar os nossos problemas, Senhor. Em Ti podemos descansar, ó Pai, e em Ti podemos, sabemos, ó Pai, que a melhor solução e o melhor caminho vai ser tomado por Ti, ó Pai. Mesmo que muitas vezes para nós possa parecer um caminho difícil, um caminho ruim, um caminho talvez que vai causar problema lá na frente, mas se nós entregamos, ó Pai, a Ti, que possamos, ó Pai, confiar em Ti, ó Pai. Confiar que o Senhor é capaz de realizar aquilo que é melhor para o Teu povo, ó Pai, para os Teus servos, Senhor. E que realmente possamos, ó Pai, como o Senhor disse a Pedro, ó Pai, possamos seguir a Ti, Senhor. Seguir, ó Pai, por onde quer que estejamos, ó Pai, possamos levar o Teu Evangelho, ó Pai, e anunciar as boas novas da salvação em Cristo Jesus, Senhor. E quando chegarmos, ó Pai, aos céus, o Senhor possa olhar para nós e falar que fomos servos bons, ó Pai, e que fomos, ó Pai, fiel, Senhor, à Tua palavra, Senhor. É que eu oro e peço, Senhor, pedindo, ó Pai, as Tuas bênçãos, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai. E que o Teu Santo Espírito, ó Pai, fale aos nossos corações, Senhor, para que realmente possamos refletir, ó Pai, na Tua palavra, Senhor. Possamos, ó Pai, buscar a Tua palavra todos os dias de nossas vidas, Senhor. Mesmo quando é difícil, ó Pai, mesmo quando acordamos naqueles dias com preguiça, Senhor, ou atrasado para serviço, ó Pai, mas que possamos buscar a Ti, Senhor, para sempre estar prontos, ó Pai, a ouvir a Tua voz, ó Pai, a ouvir a resposta, Senhor, que vem de Ti, Senhor. Que a Tua voz parece em nosso Filho Jesus. Amém.